Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para a segunda temporada do podcast História de Milagres. Você que ainda não conhece o podcast História de Milagres, acesse nesse mesmo canal e você vai descobrir 5 histórias lindas e emocionantes de pessoas que lutaram para engravidar, conseguiram e agora estão testemunhando para o mundo inteiro o seu milagre. Eu tenho certeza que se você está nos escutando, é minha paciente ou não, você um dia vai contar a sua história de milagre. É só acreditar. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Para incentivar vocês a escutar histórias, porque nós acreditamos que a fé vem pelo ouvir. Então, você escutando história de milagre, você vai acreditar no seu milagre. E assim, eu tenho certeza que pela fé um dia você também vai estar contando a sua história, como aqui a Daiane, que está aqui do meu lado, que vai contar hoje uma história lindíssima, belíssima. Então fica até o final, que vocês não podem perder o que ela vai revelar no final, que é absolutamente impactante, claro, sempre para a glória de Deus. A nossa novidade nessa segunda temporada é que agora nós estamos em todas as plataformas de podcast. Então, se você tem YouTube, Diesel, se você tem lá o podcast... de novo. Todas as plataformas. Nós temos Deezer, né? Deezer, Apple Music, Spotify. Tá. Vamos lá. A grande novidade é que agora nós estamos em todas as plataformas de podcast. Então, se você tem o Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, você pode acessar e também nos escutar de lá. Eita, esse negócio ficou bom não, né? Pode escutar de lá. Tá, pode escutar de lá. E agora aqui ao meu lado, vamos dar agora, né, a nossa voz a você, Daiane. Seja bem-vinda, Daiane, ao nosso podcast. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Daiane. Eu tô um pouco emocionada. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Tô emocionada mesmo. Calma que a gente vai entrevistando. É só você falar que vai dar tudo certo. Fica tranquila. Então, Conta primeiro na qual nós estamos conversando. Como é que você me encontrou? Fala pra mim, Dani. Vamos falar agora do nosso primeiro atendimento. Como é que você chegou aqui na clínica? Quanto tempo você estava esperando para engravidar? Você acabou de contar o tempo. Fala pra mim que a gente vai chegando nos detalhes. Foi assim. Eu sou casada há 15 anos. E eu e meu esposo, nosso sonho sempre foi em ser pai e mãe. Desde o namoro já conversávamos sobre isso. Casamos, ficamos 2 anos não querendo filho, porque é normal de todo casal assim, né? E depois vamos começar a ter o nosso filho, a preparar para o nosso filho. Ficamos 1 ano e nada. 1 ano tentando e nada. 2 anos e nada. Aí começamos a ficar preocupados. O que estava acontecendo? Fui no médico, meu esposo também foi no médico e também não tinha nada. Os médicos diziam, não tem nada, volta para casa. Não tem nada, você tá perfeita. É tipo, relaxa que isso, você vai engravidar. Relaxa que você vai engravidar. Tenso, isso, né? Isso que é mais para de isso. pensar um pouco e é normal. Mas assim foi passando o tempo. Isso você estava com quantos anos na época? Eu comecei a tentar com 25 anos. 25 anos Infelizmente, que a gente quanto mais cedo começou vocês começam, a tentar. mais você escuta. Não, isso é muito não, mas não dá nada, Relaxa. fica tranquilo, vocês têm tempo, aquela coisa. Isso aí. Foi passando o tempo e passamos por vários médicos. Nós mulheres temos que passar por vários médicos. Homem é 1 ou 2, acabou e pronto. Agora a mulher revira de cabeça para baixo e assim, todos eles, a maioria falava, você não tem nada, volta para casa. Aí a gente ficava assim, como a gente não tem nada e não está conseguindo engravidar? Mas você chegou a fazer alguns exames assim especializados? Não, eu cheguei a fazer exames normais, como... Tipo ultrassom, Isso. Exame de sangue. Chegou a fazer o exame das trompas? Sim, também. Fez, sim, tava tudo normal, dito normal, né? Sim, teoricamente. Foi. Né? Aí eu lembro também que no começo, eles também falaram, você pode fazer uma, como que fala? Inseminação. Inseminação. Foi inseminação.
Aí, só que no começo, meu esposo e eu não tinha condições, a gente achava assim, nossa, é um absurdo, isso é muito caro, a gente não vai conseguir. Mas foi passando tempo, até que chegou um momento, nós somos evangélicos, entregamos totalmente, já estava entregando nas mãos de Deus, totalmente nas mãos de Deus. E decidimos parar de ir ao médico, disso, daquilo, mas continuando tentando o nosso filho. Tipo aquela questão, né? Assim, Isso. Não tinha eu procurei prevenção. o médico, eles não falaram nada, não me propuseram nenhum tratamento. Então, já que é para eu descansar, eu vou descansar em Deus, que é a melhor coisa, na verdade. Já estava descansando em Deus, né? Sim. Mas agora que você realmente fez aquela sua atitude de fé, né? Porque é fé, é a certeza das coisas que espera, é a prova das coisas que se veem, mas fé sem obras é morta. E aí você fez a sua parte e você ficou tranquilo, não? Isso. Então, ficamos vamos lá esperar o Senhor. tranquilo. Que toda vez que a gente, não, vamos esquecer. Mas onde nós íamos, tinha ali um filhinho, um bebê, uma criança. E nisso foi passando tempo, eu sou professora, já trabalhei lecionando, agora não trabalho mais lecionando. E nisso, eu sempre trabalhei com criança, na igreja eu trabalho com criança. E ouvi uma vez na Rádio 93 que a gente pode adotar filho. A gente não batiza crianças. Só que eu ouvi que a gente pode ser dinda, pode ser chamada de dinda, Sim. pode ser madrinha. Então ali eu comecei a querer adotar crianças. E eu fui adotando, hoje eu tenho 12 afilhados. Caramba! 12 afilhados. E adotar, de adotar mesmo, de levar para casa, de cuidar, de passear, de custear os passeios, de tudo isso. Tipo, você não tem a guarda, né? Mas você Não, vê que isso, Dina de daquela passar o criança, dia, de dormir, legal. até dormir na minha casa. Olha Isso. que legal. Foi passando o tempo. E eu e minha esposa, vamos parar, vamos esperar em Deus totalmente. E nisso nada. Passando o tempo, 12 anos, passou 12 anos, 12 e eu anos. nunca engravidei naturalmente, nunca. Desde os 25. Nossa. Engravidei naturalmente. E assim, eu parei de trabalhar, comecei a empreender, meu esposo também começou a empreender, eu tenho uma loja, meu esposo empreende também a loja dele, o trabalho dele, e a gente começou a guardar um dinheirinho, assim. A minha irmã e meu cunhado veio pra gente perguntando, como estão vocês? Vocês pararam? Como que tá a situação? A gente tá esperando em Deus. E nisso eu fiz várias campanhas, nessa última campanha, tive uma revelação Foi de oração. Uma revelação que a irmã me via numa maca fazendo um tratamento. Então ali a gente já ficou Deus fala, hein? pensativo. Olha os sinais de Deus. Ficou hein? já, Deus está falando. E minha irmã e meu cunhado falaram assim, olha, conhecemos um doutor Rodolfo, a clínica para ser, e é legal vocês irem lá. Só que bem puxado, vocês têm condições? Aí meu esposo, né, já ficou... Nossa, já cortou-se de Já, cara, tipo, ó. Meu esposo ficou assim, e aí? Aí a gente que é gastona, mulher gastona, não, eu tenho um dinheirinho guardado, ele também tem um dinheirinho guardado, mas vamos lá, nas mãos de Deus, Senhor, toma em tuas mãos. E nisso chegamos aqui, aí eu cheguei aqui com 36 anos. Nossa, vocês passaram... Com 36 11 anos. né? Não é isso? 25, né? Não, aí assim, Mas aquela basicamente questão- 12 anos tentando, né? Aí eu cheguei aqui, conhecemos o doutor, mandou fazer novamente. Eu já tinha feito aqueles exames, Sim, a gente fez mandou tudo de novo. refazer novamente os exames, né, doutor? A gente fez E todos aí? os exames, a gente começou a avaliar. Só, assim, dando um adendo que você falou, né? Isso que a sua irmã e o seu cunhado falaram sobre a questão dos valores, né? Talvez você esteja nos escutando agora e fala, eu não procuro médico de reprodução humana porque é muito caro, eu nunca vou conseguir fazer tratamento. Eu escuto isso muito na internet. Muitas pessoas hoje deixam de talvez iniciar um tratamento e assim, né? Ser aí um instrumento de Deus para isso, porque já coloca o impeditivo antes de começar. Eu não tenho condições. Agora, imagine que se tudo na nossa vida fosse assim. Imagine, você empreendeu, abriu sua loja e alguém falava assim, não, desiste, você não tem condições. Você hoje estaria onde está? Não ia estar. Então sempre surgem pessoas, gente, para tentar frustrar o nosso sonho. É verdade. Tem gente que vem para lutar junto com a gente, para alegrar junto com a gente, mas tem gente que quer, infelizmente, às vezes até a derrota. Ou talvez não querem nem o nosso
mal, mas também não quer o nosso bem. E aí, em vez de incentivar, ficou colocando empecilho. A grande questão é que, se o Senhor te deu uma promessa, como deu para Daiane, te deu uma revelação, falou com você, se esse desejo não sai do teu coração, gente, creia que o maior interessado em realizar o seu sonho é Deus, e Ele é o Deus provedor. É verdade. É o Jeová Jireh. Amém. Jeová Jireh é o Deus provedor. E se você continuar ou começar um tratamento dizendo que nunca vai conseguir, sem acreditar que Deus pode ser o Deus provedor, nunca vai acontecer. E eu tenho, Daiane, eu tenho várias histórias aqui de pessoas que não tinham a mínima condição de fazer um tratamento de feitiçação em vidro. E conseguiram. Por quê? Porque deram o primeiro passo pela fé. Assim E aí Deus, sabe, quando a gente dá o primeiro passo, Daiane, Deus ele vai fazendo, ele vai arrumando coisas, ele vai levantando pessoas. Eu já tive, olha, gente, paciente que os pais patrocinaram, os irmãos patrocinaram, o patrão patrocinou, amigos levantaram, ou seja, vai vir gente, se você colocar diante de Deus isso, de tudo qualquer lado, para te ajudar no patrocínio desse tratamento. Claro que Daiane, nesse caso, né, Dani, olha como é que Deus faz, né, como é que o tempo de Deus é perfeito, né? Pelo fato de você não estar conseguindo engravidar, e você meio que, tudo bem, tá na mão de Deus, eu creio nisso, nunca deixou de ser, aí você começou a empreender. Não é verdade? Talvez, se você já tivesse com o filho logo, você não ia ser empreendedora que ia ser hoje. Então Deus usa, inclusive, a nossa dor para nos potencializar. E assim caso. sermos pessoas melhores. Então, quando eles falaram isso, é assim, não é que eles queriam que Não, eles parassem, claro, sim. mas ao mesmo tempo eles queriam te alertar. tentando alertar. Sim, né? tua irmã e o teu Isso, cunhado, foram na verdade, alertar, eles não falaram aí no motivo de te desanimar. Isso. Mas sim para te alertar. Só que às vezes, infelizmente, tem pessoas que desanimam. Mas a gente Verdade. não desanimou. É isso E aí. assim, o dinheirinho que eu tinha, o dinheirinho que meu esposo tinha, a gente começou e entregamos totalmente Amém. nas mãos do Senhor. Vocês tinham para começar, para dar o primeiro passo. Isso, para começar. E depois o pra resto é com Deus. E foi. É isso aí, é pela E fé. assim, no meu testemunho, eu já dei um testemunho na minha igreja, e eu conto como na passagem bíblica, o profeta Elias, ele foi para a caverna e ele foi alimentado pelos Isso, corvos, pelos pássaros. Os pássaros vinham com pão e carne para ele. E eu vejo na nossa situação que Deus nos alimentou financeiramente, porque a gente não conseguia ver que a gente ia conseguir fazer o tratamento. Mas eu vejo que foi a mão de Deus financeiramente, porque Deus abençoou que eu trabalhasse, que eu empreendesse. O meu esposo começou a pegar contrato daqui, contrato dali, e a gente assim, pegava o dinheirinho, acabou o dinheirinho agora. Depois vinha o dinheirinho de novo. É como se fosse um cofrinho. A gente juntava o dinheirinho, acabava, juntava de novo e toda hora tinha. E graças a Deus, a gente fez todo o tratamento. Amém. Não devendo mais nada, não está devendo no doutor, graças a Deus, tudo bem. E a gente fez, e felizes da vida. E valeu a pena, Muito né? feliz. Valeu Valeu a muito a pena, não me arrependo, já estou pensando, né, Já, doutor? no segundo, Vamos ver. Mas vamos aqui falar da sua história. Vamos lá. Quando você chegou aqui, eu pedi vários exames. E aí você me relatou um negócio, né, que nem até você, pelo fato de já estar aí vivendo esse tempo todo, já começou a não perceber muito isso. Você já não estava menstruando regularmente. Isso. Já há um tempo, né? Isso. Você meio que veio aqui com 36 anos e desde os 32, 33, né? Que ela começou a ficar irregular e aí até parando. E aí, quando eu te pedi os exames de reserva de óvulo, foi a grande surpresa, Dani. Foi, porque nesses outros médicos que nós fomos, nunca ninguém pediu, nunca ninguém falou sobre isso. A gente ficou até leigo sobre essa situação. A gente falou assim, nossa, mas como que é isso? Por quê? E eu até comecei a falar sobre isso também para as minhas amigas, para as pessoas próximas. Você tem que saber como está a sua reserva. Sua reserva está boa? Exatamente. A sua reserva é assim. Eu não entendo muito, mas eu comecei a falar um pouquinho e a gente não entende nada disso. Só que foi um baque pra gente. Que nós chegamos aqui, o doutor pegou meu exame, olhou pra mim, olhou pro exame. Não acredito, esse exame é seu. Aí a gente ficou até assim, calma, doutor, o que está acontecendo? Aí foi que o doutor passou pra gente nessa situação. Na verdade, gente, a Daiane, quando eu peguei os exames dela, né, a gente, para calcular a reserva de óvulo, a gente pede um antileriano e um ultrassom para contagem lá dos folículos antrais, né, que são aqueles que
sobra do recrutamento que aconteceu há 3 meses atrás, entre 400 a 1.000 óvulos, até ali surgir aqueles poucos para um só ovular. E para nossa surpresa, né, Daiane, a gente descobriu que o quantilhão dela era 001 e a contagem de folículo zero, ou seja, infelizmente a Daiane estava com o diagnóstico de menopausa precoce. Pois é. E aí com os hormônios FSH alto, LH alto, foi uma surpresa, né, para todos nós, porque ela ia em vários outros profissionais e infelizmente, né, esse é o diferencial, né, de nós que trabalhamos com infertilidade, né, é exatamente avaliar esse potencial ovulatório. Hoje até que melhorou, Dani, nessa questão. Hoje muitos ginecologistas já estão atentos para isso, já estão começando a fazer. Mas naquela época, tipo há 10 anos atrás, 8 anos atrás, ninguém via isso. E se alguém ali tivesse pedido e alertasse você, provavelmente você já iria correr para fazer um tratamento antes da hora, porque eles iam falar, olha, Dani, seus ovos estão acabando, é melhor você se tocar logo. E eu pego gente assim. Eu pego muitas pacientes assim novas e quando eu vejo, olha, sua reserva está quase no fim, é melhor você se planejar logo para ter um filho ou então congele logo seus ovos. Porque isso vai dar a nossa direção. E a gente até tentou, né, Dani, ali no início, porque é difícil, né, Dani? Você receber um diagnóstico assim, né? Tão nova e já saber, nossa, mas pra mim menopausa é um negócio, né, lá da vovozinha, né? Não é isso, Dani? O que você imaginou ali naquela hora lá? Ah, agora eu sou uma vovozinha, uma velhinha, pois né? Não, e assim, como o doutor falou, se outros profissionais tivessem falado isso, poderia a gente até tentar correr atrás e poderia engravidar. Então, assim, é claro que muitas pessoas, é muito caro esse tratamento, é muito caro, mas bate cabeça em outros locais e perde dinheiro, perde em tempo, outros, né? perde tempo e dinheiro. Exatamente. Porque assim, se pegar o pouco e vir no profissional certo, eu creio que dá uma visão melhor. Pedir a direção para Deus para isso, né, Dani? É pra verdade. Deus abrir as portas nesse pedir a Deus e trabalhar muito. E para você, Dani, assim, a gente depois, né, você não entendeu muito bem isso, a gente tentou estimular os teus ovários, mas Sim. A gente tentou umas 2 ou 3 vezes, aí é aquela hora que a gente tem que virar aquela chave. Falei, olha, Dani, eu acho que você está gastando dinheiro, tempo tentando fazer com seus próprios ovos, eu sei que você é nova, mas eu acho que não vai adiantar a gente continuar nesse sistema. E aí nós falamos da ovodoação. Porque no início você até achou que não tinha como, né, engravidar, né? Uma vez que você com seus ovos tinha acabado, né? Porque você nunca tinha imaginado que existia esse tipo de tratamento, não é verdade? Não, eu nunca tinha ouvido nem falar. Depois que eu comecei a ouvir falar mais. E pra você, como é que foi receber essa notícia, assim? Por um lado, você tem uma notícia ruim, né? De que, infelizmente, você, por causa da menopausa precoce, você não poderia mais ter um filho com seus próprios ovos, mas que existe um tratamento. Como é que você, o que você fez para virar essa chave aí e dizer realmente não, se essa é a solução, eu vou partir pro meu sonho? Olha, eu fiquei muito feliz em saber que tinha um plano B, porque o plano A não estava dando certo, então o plano B iria dar certo. Claro que é tudo nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus. Então, quando o doutor falou, olha, você não vai conseguir engravidar com os seus óvulos. Então, tem o plano B, óvulo doação, que você vai pegar uma doadora, com as suas características e tal. Eu já cheguei em casa com meu esposo, conversamos, e eu já falei, claro que eu topo. Topo de cara, por quê? Já sou mãe de 12. Mãe de 12, Dinda de 12. E eu tenho meus afilhados como filhos. E eu até falava com eles assim, me chama de mamãe, até falava assim. E uns falavam assim, não, tia, é tia. Ó, tá bom, então tá bom. Então, mas eu já recebia eles como filhos. Então, eu já tinha 12 filhos que não era meu. Eu já criava, cuidava como filho que não era meu. Então, o que é um óvulozinho? O que é uma coisinha? E eu ia ter, sim, eu tive o sonho e pude realizar de ser mãe, de gerar dentro de mim, de ter a barriga, de amamentar, de ter no meu colo um recém-nascido, tudo isso. Então, para mim, não era nada. Aí, como ele falou, aí vai ser tudo, como que fala? Epigenética. Não, e também ninguém vai saber. Isso, exatamente. Agora né? eu tô sabendo, né? Porque ela contou. Não, a doadora. Sim, a doadora. Você não vai conhecer a doadora, ela não vai conhecer tudo assim, no sigilo. Então, eu pensei, por que não? Exatamente. Se é esse
o meu momento de ser mãe, eu já estava com 36 anos, eu ia esperar mais para quê? Exatamente. E passar 38, 40, 40, 50. Então, assim, meu sonho já era ser mãe com 25 anos. Se eu pudesse ser com 20 anos, eu queria ser mãe. Então, já estava passando muito tempo. Então, eu falei com meu esposo, eu quero. Pro homem também, né? Pro esposo. O homem não faz muita diferença. Não faz muita diferença, então... É isso que você quer? Minha esposa também conversou comigo, é isso que você quer? Óvulo doação não vai te atrapalhar, não vai te prejudicar, você não vai ficar traumatizada, você não vai rejeitar. Eu falei assim, claro que não. E a gente também tinha, assim, em um último caso, ou se precisasse, em adotar. Ir num orfanato e adotar. Aí eu pensei, em adotar uma criança pequena e gerar uma criança, eu prefiro gerar. Eu prefiro ter uma doadora que venha ser meu, que eu venha gerar, que eu venha ter tudo que uma grávida tenha, tudo que uma mãe tenha. Então eu também quero isso, e é o meu sonho de ser mãe. O meu sonho falou mais alto. Sim, isso meu sonho falou muito mais alto. Você colocou de todas ser mãe, as coisas de gerar. Então para mim não baixo. teve problema nenhum óvulo doação, não teve problema nenhum óvulo doação. Aí foi aquele caso, não vai parecer com você, pode parecer com o pai. Mas a gente vê aí muitas mulheres, os filhos vêm parecido com o pai. Eu até falo assim, de 10, 8 é parecido com o pai. Filhos naturais, do pai e da mãe. Parece naturais. Com o pai, Parece com o pai. Uma amiga minha, o filho é totalmente o pai. Tem as coisinhas dela, mas é pai. Então, gente, o que é? E aonde eu vou? Parece com o pai, parece com o pai, parece com o pai. Eu, glória a Deus que parece com o pai, gente. Você já tem que parecer com quem, né? Isso, é o pai, glória a Deus. Mas apesar de, tipo assim, de... O seu, né? Vocês vão ver, é a cara do pai. Mas por causa da epigenética, né? E por causa da gente encontrar ali uma doadora com o seu fenótipo, ou seja, nós, quando uma paciente com óvulo doação submete a um banco de óvulo, né? A gente pega uma doadora parecida com você. Sim. Então, tonalidade de pele, cabelo, olhos, a gente tenta pegar exatamente ele para quê? Para o fenótipo parecer com a mãe. Só que às vezes o fenótipo do pai é tão forte, né? Que aí não tem jeito, né? Mas eu tenho, Dani, na minha prática, muitas receptoras, né, como você, que o filho é a cara dela. Ai. É impressionante. Olha. É impressionante como que a filha ou o filho são a cara da mãe, mesmo sendo óvulo doação por causa da epigenética, né? E aí, recapitulando para vocês, né, porque a gente já fez um podcast sobre óvulo doação, a gente sabe que a epigenética são todas as transformações, essas modulações que nós temos ao longo da nossa vida. Mas principalmente quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, essas modulações, elas são muito mais eficazes no sentido de elas são muito mais fidedignas. Para quê? Para que assim haja troca entre todas as maneiras, como por exemplo, tudo que a mãe come, tudo que a mãe faz, tudo que a mãe sente, essa criança também sente, inclusive questões genéticas também. Por que a grávida, né, ela não fuma, não bebe, não usa droga, não usa remédio? Por quê? Porque sabe que vai afetar aquele feto. Então a genética pode ser muito boa, só que se você no pré-natal não se cuidar, você pode estragar a genética daquela criança. Verdade. E essa é a grande, talvez, vantagem de você gerar uma criança, de você sentir, ter aquela interação genética com essa criança, né? Nada contra quem quer adotar uma criança. Sim. Mas, assim, isso é um ato muito nobre e você queria gerar. Sim. Então, é aquela coisa, né? Não vamos julgar uns aos outros, porque tem muita mãe que pode adotar, mas ela prefere gerar aquela criança. E muitas outras, além de gerar, também adotam uma criança. É verdade. Então é importante a gente entender qual que é a boa, perfeita vontade de Deus. Essa semana, Dani, eu atendi uma paciente que uma mulher, ela doou seu bebê para ela. Olha que coisa. Ela, através de parentes, descobriu uma pessoa estava rejeitando o seu filho. Ela se aproximou dessa pessoa. E essa pessoa não, eu falei, eu não quero ter mais filho. Eu tô grávida, eu não quero, não ter como cuidar. E ela, no meio do tratamento, Dani,
recebeu um bebezinho. Olha que Olha coisa. só. Aí ela fez a consulta comigo, segurando o bebê de 7 dias. Meu Deus. E vai iniciar o tratamento porque ela falou, não, É eu aquele- tenho um adotado, mas eu também vou querer um sonho, meu. Olha né? que coisa. É. Quem sabe, né? Deus É. aí vai mandar pra você É. o outro bebê, aquela coisa toda, né, Dani? Vamos orar sobre isso. É, como né? o doutor falou, cada um tem um pensamento. A gente não tem que julgar nada, Exatamente. ninguém. Quem julga é Deus. Nós não temos esse poder de julgar. Cada um tem um pensamento, nós temos que respeitar os pensamentos. O meu pensamento foi esse, eu estou feliz, estou muito feliz pelo meu filho. Claro que eu queria que parecesse comigo, mas ele parece com meu esposo e está ótimo, graças a Deus. E assim, então, não vamos julgar. E eu só falo isso porque eu quero falar. Se eu não quisesse falar que é a óvulo doação, ninguém ia saber. É isso aí. E esse tratamento só vão saber se a pessoa falar. Se a pessoa chegar, fizer a óvulo doação e não falar pra ninguém, Ninguém é vai só saber. Deus, os médicos, os seus esposos, acabou. E no teu Mas caso, eu ninguém vai quis desconfiar, falar. né, Dani? Porque você é nova, né? É. Quem vai imaginar que um dia uma mulher tão nova vai fazer óvulo doação? Porque a pessoa pensa assim, óvulo doação é só É pra gente mais mais pra- velha, é. que tem 45, 50 anos Pois e tudo é. mais. Mas o caso da Daiane aqui, gente, é porque o caso dela é uma coisa que é muito comum. Porque menopausa precoce é uma questão genética. Então, se a tua mãe entrou na menopausa mais cedo, se você tem uma irmã, se tem uma prima, se tem um parente, se a tua avó, se elas entraram na menopausa mais cedo, o que é menopausa precoce? É uma menopausa antes dos 40 anos. É quando você para de menstruar, fica um ano sem menstruar, e aí, teoricamente, você fazendo a questão hormonal, você já está tipificada como, você está na menopausa. Foi o que aconteceu com a Daiane. E no teu caso, se você não contasse, ninguém ia saber. Não. Quem imaginar que uma mulher de 36 anos fez óvulo doação? E é por isso que nós estamos trazendo essa história para vocês, para você se ligar em procurar um especialista para fazer a tua reserva de óvulo e incentivar as outras pessoas a também fazerem sua reserva de óvulo, como a Dani está incentivando. Na nossa clínica nova vai ter um setor só para a Dani. A gente está de mudança, e já um spoiler aqui para vocês, mas na nossa clínica nova nós vamos trabalhar muito isso, de divulgar, incentivar a todas as mulheres a saberem qual é a sua reserva de óvulo. Para quê? Isso é bom. Para não serem pegos de surpresa para você. Verdade. Mas vamos ter o seu tratamento. Decidimos pela óvulo doação, arrumamos o doador em você. Engraçado que a sua doadora foi lá de São Paulo, na verdade. A Dani foi lá em São Paulo para pegar o embriãozinho dela. Conseguimos 4 embriões, né, Dani? Foram quantos ovos? 8 ou... Eu não lembro. Eu acho que foram 4 embriões de 8 ovos, se eu não me engano, que essa é a média que a gente arruma de ovos, entre 6 a 8, podendo chegar a 10. E embriões bonitos. E aí nós resolvemos fazer a transferência. Tava lindo, nova, útero ótimo, o sêmen do marido ok. Fizemos a transferência de 2 embriões no início. Porque eu cismei de colocar logo 2. Isso é uma coisa que nós não recomendamos, colocar 2 embriões logo de cara. Mas como ela tinha embrião em abundância, queria engravidar logo de 2, era nova, boa saúde, a gente permitiu. Mas infelizmente, né, Dani? No caso, foi em dezembro de 2022. Dezembro de Nós 22. fizemos todo o tratamento, fizemos todos os exames, estava tudo ok. Eu e meu esposo já ali feliz, vamos que vamos. A família já estava sabendo, os amigos já estavam sabendo. E fomos para São Paulo fazer a transferência. E chegamos lá, vamos colocar 2. O doutor falou, não, vamos colocar, bati o pé, vamos colocar 2. Esses 2 poderiam vir 4, né? Que É difícil, mas poderia, sim, mas é muito difícil. Mas, né? O medo, né? A cara e a coragem foi. E colocamos, e eu lembro que no Natal eu já teria a resposta para dar para minha família. Fizemos a reunião lá em casa, no Natal, todo mundo foi. Só que quando fomos pegar o resultado, não deu positivo. Não teve aquele positivo. Então foi um balde de água gelada em mim e no meu esposo, porque assim, no meu pensamento, transferência, eu tô bem, meu esposo tá bem, então de primeira. Óvulo doação, eu tô tudo certinho, de primeira eu vou engravidar. E eu ouvia relatos das mulheres que a gente vai conhecendo no decorrer do caminho. É minha primeira, é minha segunda, é minha terceira, é minha quinta. Aí eu ficava, Senhor, deixa eu chegar nessa terceira, quarta, não. Mas é a vontade de Deus. E não tinha o positivo. Então a gente ficou
triste, ficamos muito tristes. Aí a minha família no Natal, e aí eu falei, não tem notícia para dar, não pergunte mais. Então minha família respeitou, comemoramos o Natal e ali acabou o assunto. Só que eu ainda tinha mais 2 embriões guardados, né? 2. Passou o tempo, o doutor falou, calma, vocês ainda têm mais chances, não vamos desanimar. Não vamos desanimar não, doutor. Vambora. Estamos tristes, mas vamos levantar a cabeça. E nisso a gente pedindo a Deus, sempre entregando as mãos de Deus, eu orando, meu esposo trabalhando na igreja, e fomos passando o tempo. Chegou em março de 2023. Aí tinha 2, aí o doutor vai colocar mais 2, eu, não, vamos colocar um agora, né, um de cada doutor? vez Vamos agora, botar um de cada vez. Melhor. Colocamos um. E a gente fez uns testes, né, para avaliar o motivo da falha dela. E um dos testes deu uma trombofilia bem leve, que não era muito taxativa. A gente avaliou o endométrio dela. O endométrio dela estava um pouquinho espessado, mas também nada além da conta. Ou seja, teoricamente, né, Daniela, nada impediria dela engravidar novamente daquele embriãozinho. Mas mesmo assim a gente fez uns ajustes ali, porque você teve uma contraçãozinha uterina ali um pouco maior. Então nós usamos ali um remedinho que a gente chama que é o corticoide, que é para uma questão imunológica que você tinha, e transferimos. E aí, como é que foi? Isso foi em março de 2022. Aí fizemos a transferência, esperamos o momento, e aí tem que ficar de repouso absolutamente em casa. 3 meses. É relativo isso, né? Mas a gente fica... Cada um com a sua. Fica deitadinho, com medo, né? Então, fomos pegar o resultado. Deu positivo. Então foi o meu primeiro positivo. Eu nunca tinha engravidado naturalmente, nem com a fertilização. Então foi o nosso primeiro positivo. Eu e meu esposo ficamos muito felizes e chamamos a família, os amigos, fizemos a festa. Isso. Aquela festa. Estamos grávidos, vamos ter o nosso filho, nosso sonho e tal e tal. Só que veio para o batimento cardíaco. Isso. Primeira ultrassom. Primeira ultrassom. O saco gestacional. Eu lembro que veio meu esposo e uma prima minha veio junto também. E a gente filma, pega o celular para filmar. Tava ali minha prima, meu esposo para filmar. Quando a gente veio, a doutora olhou, falou assim, não tem nada aqui. Você não está grávida. Aí ali já acabou com a gente, nosso chão, perdemos o chão e falou assim, como que não estamos grávidas? A gente está com positivo. A gente pegou o positivo, estamos com positivo. Como que não está grávida? Infelizmente, vocês não estão, vocês perderam, não foi para frente, não vingou. Não vingou o bebê. Não vingou, né? O feto, né? Então, não virou um saco gestacional, você ficou não tinha com nem um saco espesso, gestacional. Né? E aí a gente depois repetiu o beta e o beta tinha caído, né? Aí então o beta deu muito bom no início, então até que eu não precisava nem repetir. Deu 200 e pouco. Só que no primeiro batimento cardíaco não tinha. Só que na hora da tinha batimento cardíaco, não tinha. Então foi aquela tristeza. Outra tristeza. Outra tristeza. E essa foi pior, né? Porque você foi do céu ao inferno, teoricamente, que foi uma alegria e depois uma tristeza. Mas ao mesmo tempo, sempre pedindo a Deus. Então a gente continuou o tratamento. Aí eu lembro que em setembro de 2023, que a gente esperava um pouquinho. Doutor, e aí? Doutor, calma, relaxa o coração, vamos esperar mais um pouco, tem um tempo, um intervalo. E a gente... Eu queria te investigar mais, né? Porque se a gente investigou no início e não resolveu, mesmo você tendo beta e agora você você tinha uma falha de implantação e agora um abortamento. Ou seja, então a clínica começou a piorar. E a gente só tinha mais uma chance só de tentar. E eu falei assim, olha, agora a gente vai ter que arriscar para tudo que é lado e vambora. Então até que você agora na terceira tentativa, eu ajustei a questão do seu endométrio, que eu fiz um tratamento para o seu endométrio, porque ele estava um pouquinho mais espesso e eu usei um remédio, né? Porque, gente, como ela não menstrua, ela não tem hormônio natural. Então a gente tem que incentivar ela com hormônio. Só que existe vários tipos de hormônio. E o hormônio que eu estava dando ela no início, estava deixando o remédio dela, o endométrio dela um pouco mais espesso. Então eu tive que usar um hormônio para não deixar o teu endométrio tão espesso assim, porque isso pode atrapalhar. Na verdade, o endométrio espesso é bom, mas ele demais atrapalha.
E também, pelo sim, pelo não, eu tratei você como trombofilia. Aí você usou aquela injeçãozinha todo então, dia na aí barriga. fomos para a terceira tentativa, a primeira, segunda, terceira tentativa, porque só tinha 4 óvulos. Fomos na terceira tentativa. 4 embriões. Embriões. Sendo que foram 2, depois 1, só tinha mais 1. Isso, aí foi no último. O mais feio, teoricamente, né? Em Da setembro. classificação, né? Aí eu já não sei, né? O doutor que já conhece. É porque a gente vai deixando o pior por último. Ó, Né? e olha o que olha. Só que a gente nunca perde esperança. Ó, então, em setembro de 2023. Aí eu e meu esposo decidimos, não vamos contar pra ninguém. Sigilo. Vamos fazer o tratamento. O pessoal já sabia, mas a gente vamos manter em segredo. É só Deus, o médico e vamos ficar quietinho. E calhou de ser o aniversário de casamento. Olha. A gente tinha planejado passear um pouquinho para relaxar, esquecer. Vamos dar um passeio, um final de semana. Meio de semana. Só que o doutor falou assim, olha, sábado vocês precisam fazer a transferência. Vai para São Paulo. Vai para São Paulo, vai fazer a transferência. Só que a gente ia estar voltando sexta-feira do nosso passeio. Aí meu esposo, tá ótimo, é bom que de lá a gente já parte para lá, logo, né? já saiu do passeio, já vai já faz direto. a última viagem a sós. Já faz a última. Isso. E dali já a não última tá mais viagem sozinho. a sós. É. Chegam 2 e saem 3, teoricamente. Isso aí. Então ali nós fomos e não contamos nada pra ninguém. Voltamos pra casa sem contar nada pra ninguém. E ali eu orando, pedindo, Senhor, é o último, Senhor, nos ajuda, Senhor. E o pessoal perguntando, gente, vai orar em nome de Jesus, não pergunta não, vai buscar Deus, que eu já estou aqui. Joga ansiedade pra ele, vai. E nisso, fomos lá buscar o resultado. Fomos pegar o resultado da terceira vez. Deu positivo. A gente ficou feliz, aí, aquela alegria toda, eu e meu esposo. Mas, ao mesmo tempo, calma. Agora já porque tá já calejado, passamos né? por Exatamente. isso. Então, vamos... Agora o medo é outro, né, Daiane? O medo agora, tipo, não é de engravidar. É engravidar e permanecer grávida. Né? Tudo é que a gente chora na segunda, assim, na terceira a gente chora. Senhor, agora tem que ser. Tem que orar e pedir pra não abortar e permanecer grávida. E nisso, ficamos com positivo, alegria, radiante. Você repetiu o beta. Repetimos. A gente acompanhou, lembra? Isso. Aí nisso, tratamos a trombofilia, né? Aquela injeçãozinha que a gente toma, fica roxa, fica a barriga roxa, abençoada, mas glória a Deus. Valeu a pena porque... Ia valer a pena porque essas dores, mas meu esposo até chorava mais do que eu. Tá? Ele que aplicava, ele chorava mais do que eu. Eu falava assim, calma, amor, calma, vai dar tudo certo. E fomos para a primeira ultrassom. Viemos, aí veio só eu e meu esposo, porque ninguém sabia, então só eu e meu esposo. E eu já li meu esposo, filme, calma, que eu tô nervoso, calma, tá bom, ele é nervoso, calma. A fé já tinha acabado já, né, teoricamente. Não tinha acabado, só que a gente tava ali, Senhor. Eu sei, a fé tava lá, mas já tava escondida, Senhor, assim, né? nos ajuda. Doutora Bianca, eu lembro que foi a doutora Bianca dessa vez. Quando a doutora Bianca fez a ultrassom, o meu esposo, tá ali, olha ali. Aquele pum, pum, pum. Nossa, aquele barulhinho foi a felicidade. Meu esposo começou a chorar de um lado, eu comecei a chorar de outro. As meninas, né, as recepcionistas, enfermeiras já falaram, deixa eu ver, entraram. Aí foi aquela festa. Só que ao mesmo tempo, ficamos nos pés do Senhor. Senhor, guarda, Senhor, toma em tuas mãos, continuando o tratamento e não contando para ninguém. Fizemos a segunda ultrassom. Via novamente, aí cresceu mais um pouquinho e passou a terceira, a doutora Bianca, olha, está tudo bem, graças a Deus. Se vocês quiserem contar, vocês podem contar. Que essa foram liberados com o bora do milagre. Isso, já essa gravidez vai ela pra frente. Toda lá, eu quero esse bora, eu vai vou pra esse frente. Bora. É a conquista. Isso aí, porque toda vez meu bebê com ele toda vez que eu vinha, eu via as mulheres saindo com uma caixinha bonitinha, parecia, o que tem naquela caixinha? Aí um bolezinho parecia, eu quero esse bora. Eu quero esse bora, eu vou ganhar esse bora. Até quando o neném nasceu, gente, geralmente o bora é pra 3 meses, ela com 1 mês já colocou já nele. Impressionante. Aí... E nisso a gente contou pra família, já de um outro modo, não foi daquele mesma situação. E a família toda ficou radiante, a felicidade toda, meus amigos, meus parentes. E tá aí nossa bênção, né? Cadê a bênção? O Derek, nosso Derek, nossa bênção. Vou chamar o Derek aqui e vocês vão ver se ele é parecido com o pai ou não, gente. Corta aí, Márcio. Vem cá, pai, traz aqui ele. Cadê ele? Tá gravando ainda, pode trazer. Tá
cá, vai lá. Ó, agora vamos fingir que ele vai entrar. Ó, vamos lá. A mamãe. Olha quem está aqui, gente. O seu Derek e o paizão. Parece com a mãe, né? Aqui, ó. Só E que aí, não. gente, o que vocês acham que parece, hein? E aí, Derek? Eu pareço com quem? Com o papai ou a mamãe? Hein? O Tutinho, A nossa bênção, gente. nosso milagre. Hoje o Derek tá com quanto? Tá com 10 meses. 10 meses. Olha 10 aqui, gente, meses. Aqui, ó. Daqui a pouco tá andando, ó. 10 meses. Já tá dando os primeiros passinhos já. Ontem deu 4 passinhos ontem. Ei, A mão, chamando a mamãe. Olha Você que chama a bênção. mamãe. Cadê a mamãe? Como é Cadê que a você mamãe, chama a Derek? mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãezinha? Olha isso, Tá gente. vendo, gente? Olha, meu Deus. Ô, Olha que Daiane, bênção. olhando assim o Derek, olhando a maneira como foi, qual o último recado que você quer dar aí para aquelas que estão tentando engravidar e você dessa luta, menopausa precoce, falha de implantação, o aborto, né? Quase o panorama completo da infertilidade. O que você tem para falar para essas mães, hein? Então, o sonho. Cada um tem um sonho, cada um quer realizar o seu sonho. Pedir primeiramente a Deus, porque é somente Deus. Como eu fiz esse tratamento, a gente ficou assim, é fácil, vai engravidar. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele deu sabedoria para o homem. O doutor está aqui, os homens são sábios. Nós precisamos ir ao médico, precisamos recorrer ao tratamento. E quando o doutor faz a transferência, acabou o momento dele, acabou a parte dele. Aqui dentro, o sopro de vida quem dá é Deus. Amém. Então, o sopro de vida quem deu foi Deus, o nosso filho está aqui, nosso milagre, Nosso milagre. o meu sonho, nosso sonho, né, meu amor? Com certeza. Nosso sonho. Então, assim, se você tem um Aqui, ó, já tá sonho em pé. de engravidar, seja ele de qualquer forma, adotar, óvulo doação, natural, É. você realize o seu sonho. Como eu falo também, a situação financeira não é um bicho de 7 cabeças. Você pode começar trabalhando bastante, guardando dinheirinho, E o Senhor mas dá, é o seu prover. isso. E também tem, aqui eles vão te ajudar, tem projetos, né? Tem várias situações, eles vão te abençoar. E é uma bênção. E aqui o meu milagre. E eu já quero um segundo. Já quer Tá o nas mãos de segundo, Deus, gente, agora o aí, ó. segundo. Só que acabou os embriões, hein? Acabou os novo. embriões, vamos ter que fazer de novo, né? E assim, até ainda a minha menopausa precoce ainda continua. Sim, é. Então, Tem que para aguardar. Deus nada é impossível, né? Mas vamos colocar nosso pé no chão, orar e atitude, né? É isso aí, né? Então, o sonho, realize o seu sonho, de um jeito ou de outro. Gente, para você que talvez esteja achando que para Deus as coisas são difíceis, para Deus nada é impossível. Deus, ele completa a obra que ele começou. Aquele que é fiel vai cumprir. E aqui a vida da Daiane, olha o Derek aqui, sua esposa, essa família linda, nunca estariam aqui se não fosse a atitude, a fé e a perseverança desse casal em lutar e acreditar no seu sonho. Então, nunca desista do seu milagre, porque ele é possível e está aqui o exemplo do Derek, esse grande milagre de Deus aqui na Terra. Titio. Oi? Oi. Benção! Ê! Ê!